Olá, muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu quero te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Você acha esse mundo mais colorido que o mundo de antigamente? O mundo de há uns 30, até mesmo 20 anos atrás? Deixa eu te explicar e como eu disse, eu já sei a resposta, porque claro que o nosso mundo é mais colorido. Olha as telas, né? Olha as opções que às vezes as crianças, os bebezinhos lá com bastante estímulo, olhando aqueles desenhos animados bem coloridos. Você que é mãe, você que é pai, ou você que tá em contato com alguma criança, você já tentou colocar aqueles desenhos antigos para a sua criança assistir? Eles nem dão bola, né? Porque até a gente acha totalmente sem graça. Se a gente pega um filme mais antigo, a não ser que a história, o enredo seja muito legal, a gente acha ruim assistir. Esses tempos eu peguei para assistir a família Dinossauros, né? Que era um sucesso, a gente achava o máximo aquilo ali. Aí eu peguei para assistir, eu não consegui assistir um episódio inteiro, né? Porque a nossa mente, a nossa visão, né, de que é entretenimento, o que é uma coisa legal, ela também está se adaptando a essa era moderna aí do colorido, do atrativo, dos recursos tecnológicos. Então a gente olha essa coisa, a gente acha ela muito tosca, a gente acha péssima produção, né? Então é como eu disse, só se o filme tiver um enredo muito legal que a gente acaba ainda aprecia, né, aquele filme. Mas eu fazendo essa reflexão, porque eu estava conversando com a minha filha sobre isso, sobre a diferença do que era antes os desenhos e o que é agora, eu comecei a pensar uma coisa: será que o nosso mundo ele tá mais colorido mesmo? Será que o nosso mundo tá mais alegre mesmo? Será que as pessoas estão mais divertidas e mais alegres? Olha, eu receio dizer para nós todos que não. O nosso mundo não está mais colorido, apesar de tanto avanço tecnológico, de tantos recursos aí para atrativos, né, para deixar tudo colorido, tudo lindo, tudo perfeito. A verdade é que cada vez mais a humanidade está com alto índice, né, uma porcentagem muito alta de pessoas com doenças mentais, seja depressão, ansiedade, enfim. O número de medicamentos, a busca por tratamentos. Então, eu não sei o dado estatístico correto, né, para colocar aqui, mas eu sei que, em comparação ao passado, está tendo uma crescente aí, né? No gráfico está aumentando a quantidade de pessoas necessitando de medicação, com problemas de ansiedade, com problemas de depressão. Olha só que paradoxo para a gente pensar. Olha só que loucura para a gente pensar, porque hoje em dia a gente tem acesso a tantas coisas, né? Até mesmo coisas que a gente precisa do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. Roupa. A gente tem muito mais acesso do que antigamente. Antigamente, a gente escuta falar, assim, os nossos pais, era uma dificuldade ter uma calça jeans, um tênis. Hoje em dia, a gente vai, às vezes, até numa lojinha mais barata, a gente consegue adquirir. Ou brinquedos, por exemplo. Tem crianças que têm um quarto cheio de brinquedo, né? Antigamente, bem antigamente, lá talvez na época dos nossos avós, as crianças brincavam assim com aquelas espiguinhas de milho, com uma caixinha de alguma coisa assim, né? Uma madeirinha. Era tudo mais rústico, porque não se tinha acesso, não se tinha disponível como a gente tem, né? Tanto roupa como brinquedo, enfim. E depois, lá na década de 70, se a gente vai analisar como é que eram os brinquedos, aqueles bonecão de plástico, você lembra? De repente eu vou colocar uma imagem aqui pra gente relembrar. Era uma coisa tosca, sem graça, que se a gente entregar para uma criança hoje em dia, é capaz dela se assustar e ter pesadelo, né? De tão esquisito que eram aqueles brinquedos. E as crianças brincavam bem faceira, né? Brincavam na rua, inventavam outras brincadeiras,
brincava de taco, de bolinha de gude, de pega-pega. E aqui eu não tô fazendo uma crítica em relação à infância de hoje em dia, né? Eu tenho a opinião de que a gente deve estimular os filhos nas brincadeiras, mas é normal, as mudanças estão ocorrendo, a gente precisa adaptar a nossa vida. Eu acredito que a gente não deva, assim, tornar essa mudança um monstro para nós, né? Dizer, ah, não, a gente não vai, agora é só como era antigamente, a gente não vai se apropriar aqui dessas mudanças, essas transformações. Pelo contrário, a gente precisa buscar sabedoria para ir se adaptando a essas transformações de forma saudável. Mas o ponto dessa reflexão é esse, né? Se hoje em dia existe tanto mais recursos materiais, opções de coisas para a gente consumir, entretenimento na TV, coisas coloridas, coisas lindas aos olhos, né? Coisas magníficas aí da tecnologia. Por que que o ser humano tá na sua pior fase na questão emocional, né? Quer dizer que isso não preenche a nossa vida. Tudo isso que a gente consegue construir, que a gente consegue buscar, às vezes, quem sabe eu tô falando para uma mulher ou até mesmo um homem que tem esse vício do consumo, essa coisa de que não deixa de ser uma ilusão na nossa mente, né? De achar que a gente vai ser feliz se a gente conquistar tal marca, se a gente comprar, se a gente tiver tudo ali, as novidades, as tendências. Se a gente vai no shopping, a gente adquire um monte de coisa que talvez a gente nem precise. Quantas pessoas confundem felicidade com isso, né? Com adquirir coisas. Ou quem sabe eu tô falando com alguém que também acha que vai deixar o seu filho feliz por dar aqueles brinquedos mais top, dar tudo do bom e do melhor pro seu filho. E acaba sendo um engano, uma ilusão da nossa parte. Porque a gente só vai estar transmitindo valores errados para essa criança, né? Ou então, quem sabe você é uma pessoa, como eu já coloquei aqui um vídeo no canal, se você não assistiu, procure entretenimento ou entorpecimento, acredito que esse seja o título do vídeo, que eu faço essa comparação com essa tendência aí da gente ficar anestesiado em frente às telas, ver uma série atrás da outra. Muitas vezes a gente procura preencher a nossa vida, o vazio existencial da nossa vida, com esse entretenimento. E ali no vídeo eu pontuo, como aqui eu vou ressaltar, que eu não acho que seja uma coisa errada a gente ver filmes, ver séries. Pelo contrário, é muito legal. Mas olha como muitas vezes a gente se confunde em relação a isso. A gente confunde que a nossa alegria vai estar ali, a gente ficar tantas horas ali olhando aqueles estímulos, aquele colorido, né? Até mesmo uma criança também bem novinha já recebe tanto estímulo desde pequenininha. E olha, frente a essa realidade aí da nossa sociedade, frente a tantas opções coloridas que a gente tem na vida, mas em contraste com a nossa saúde mental que tá tão precária muitas vezes, né? Tantas pessoas aí com problemas seríssimos de depressão e de ansiedade, olhando a nível social ali. Por que isso? E qual o caminho a gente pode adotar na nossa vida para a gente fugir aí dessa tendência, dessa ilusão colorida da vida, dessa ilusão do colorido, do estímulo, de achar que a nossa alegria, a nossa felicidade vai estar nessas coisas externas. Olha só uma palavra muito interessante que eu achei no livro de Filipenses, o capítulo 4, é bem conhecido. E eu vou deixar na descrição desse vídeo para a gente repensar, refletir sobre isso, porque é algo bem profundo e muito atual para a gente fazer esse paralelo aí com a nossa vida, com a atualidade, né? Fazer essas reflexões no nosso contexto de vida. Diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Olha que trechinho curto, poderoso, profundo, né? Pra gente pensar.
O mal do século não é a ansiedade? Quantas vezes a gente se pega nessa ansiedade, esse medo aí do futuro, o que vai ser? É tudo tão grandioso, assim, que todo mundo assim posta, né, nas redes sociais, rindo, com família, se exercitando, produzindo, né, com alta performance. Se a gente não tiver um olhar crítico sobre a vida, sobre as coisas, sobre a realidade da dinâmica da vida, a gente se frustra, a gente se compara, a gente fica ansioso, a gente fica se achando assim para trás, achando assim, tem alguma coisa errada para mim, porque eu não tô dando conta, eu não tô nesse patamar. E isso vai produzindo na nossa vida uma ansiedade. E olha o que Jesus nos fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, é uma decisão da nossa parte. É uma decisão que cada vez que a gente se deparar com algo que possa iludir a nossa vida, com algo que aparentemente é muito lindo, é muito colorido, mas que possa iludir a nossa vida, a gente vai decidir não pensar sobre isso. Ressignificar, reformular os nossos pensamentos, né? Ter um pensamento crítico e pensar assim, peraí, eu não vou andar ansioso por causa disso, porque isso é uma ilusão. Eu não vou andar ansioso me comparando com as pessoas, né? Me menosprezando, porque isso é uma ilusão. O que as pessoas postam nas redes sociais, ninguém posta brigando com seu marido, com a sua esposa, né? Ou tendo uma dificuldade com o filho. A gente posta só momentos felizes, alegres. Então, a gente precisa ter um olhar crítico e questionar todo esse colorido que nos é apresentado na nossa vida, né? Questionar tudo isso que acaba estimulando uma busca por uma ilusão na nossa existência, na nossa vida. E como Jesus disse, não andem ansiosos por coisa alguma. Decidam isso, decidam não andar ansiosos, decidam não se preocupar com a sua vida, decidam entregar tudo a Deus, em petição, em oração, né? E aqui fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então, sempre que a gente identificar que algo está entrando no nosso interior, né? Alguma coisa externa está afetando a nossa vida, nos fazendo sentir ansiosos, tristes, nos comparando muitas vezes, a gente deve decidir não andar ansioso por nada e levar as nossas petições, as nossas orações ao Senhor, né? E sendo assim, sendo que a gente vai fazer isso, a gente tem essa promessa, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração. A gente tendo essa prática de levar tudo para Deus, a gente pode ter a certeza que Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente, mas a gente precisa dar esse primeiro passo de decisão, questionar as coisas e decidir não andar ansiosos por coisa alguma. Se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, compartilha esse conteúdo, também te inscreve aqui se você não é inscrito, e eu vou deixar no link da descrição aqui, um link na descrição desse vídeo com bíblias, com livros que possam te acrescentar sobre esse assunto. Tem um livro muito interessante do Augusto Cury que fala sobre a ansiedade. Eu vou procurar para deixar o link para a gente buscar tudo que possa edificar a nossa vida, que a gente possa buscar tudo que transforme a nossa mente. Vou deixar Bíblia com letra grande, Bíblia com espaço para anotação. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, adquira uma Bíblia para você anotar, fazer anotações, né? Também vou deixar planners também para você anotar, ter o seu tempo com Deus, o seu momento com Deus, porque anotar, é muito importante a gente anotar, a gente grifar. Por mais que tenha tantas conteúdo digital aí, mas a gente fixa mais a informação, o aprendizado, a gente grifando, a gente anotando, a gente fazendo reflexões pessoais. Então, eu vou deixar todo esse conteúdo também aí, se você tem vontade de se aprofundar no seu conhecimento na Bíblia, mas às vezes a gente fica perdido, não sabe por onde começar. Vou deixar também um link de uma Bíblia de estudo, com referências bíblicas, que é bem legal, bem interessante, para você começar aí na sua vida a fazer reflexões bíblicas, para a gente fugir do mal do século, que é a ansiedade, para a gente blindar nossa mente, reformular nossa mente, que a gente possa
ter essa força interior que vem de Deus para combater o mal do século. Abraço e até o próximo vídeo.